Meu nome é Camila, eu sou de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e eu vinha procurando algo que pudesse mexer comigo de forma mais forte, porque, na verdade, eu procurei a técnica EFT por conta da minha alimentação, né, por conta da terapia alimentar. Eu não tinha resultados, né, com todas as outras tentativas que eu tinha feito, e aí eu percebi que meu problema era a minha mente, né, a minha mente, meu emocional. E foi quando eu pesquisei e achei a doutora Juliana, né, através do Instagram. Eu gostei muito da técnica, eu comecei a procurar, a ler, né, saber mais profundamente sobre a técnica. E de todas as pessoas que eu havia pesquisado e visto, foi a doutora Juliana que eu senti mais a vontade de procurá-la para poder saber. E quando ela marcou a primeira sessão para me explicar tudinho, foi quando eu realmente vi que aquilo ali que eu precisava, tipo da técnica EFT que eu precisava. Eu já tinha tentado várias vezes emagrecer, e aí eu sempre tive reganho de peso, nunca tinha conseguido entender o porquê eu não conseguia emagrecer. Às vezes eu conseguia, às vezes eu voltava, né, a ter reganho de peso, e eu percebia, né, que na verdade meu problema não era só a relação com a comida, tinha algo mais, né? E esse algo a mais, na verdade, meu problema era na minha mente, né, nas minhas emoções. Como eu sempre tive esse problema com o meu peso, né, engordar, emagrecer, eu resolvi que eu precisava mudar e que essa mudança tinha que ser não somente fisicamente, né? Porque a busca pelo físico é legal, também pela saúde é legal, mas a saúde não somente física, mas é aquela saúde mental, né? Que o meu maior problema, que ao longo das minhas tentativas de emagrecimento, eu percebi que eu não ia conseguir só se eu fizesse uma dieta só. Eu fui em vários nutricionistas, eu passei por vários médicos que me ajudaram realmente, mas eu precisava de algo mais. E o plus, na verdade, era a terapia. Eu precisava trabalhar a parte emocional, eu precisava trabalhar minha mente para poder conseguir atingir os meus objetivos. E eu não conseguia entender isso. Por mais que a gente passe por vários médicos que te indiquem a terapia, muitos dos médicos, né, que eu fui, alguns deles até indicaram, mas nem todos, né? E quando eu percebi que eu só ia ter essa mudança, não somente fisicamente, mas uma mudança para minha vida, eu teria que fazer a terapia. E antes da terapia, eu não estava tendo êxito. Eu tinha alguns resultados, mas eu sempre me perdia ao longo dos resultados. Eu não sabia o porquê daquilo ali, não entendia o porquê. E depois da terapia, né, eu consigo ter um controle muito maior do que eu tinha antes. Eu consigo entender o porquê eu posso estar errando ali, o porquê que eu estou chegando a não me encontrar naquele momento. Então, quando eu aplico, né, a técnica, depois que eu aprendi, né, a técnica EFT, depois que eu comecei a fazer a terapia, foram 8 semanas maravilhosas, assim, que eu consegui mudar muito. Eu tive uma evolução muito grande comigo mesma, né? Porque às vezes a gente esquece da gente. E com a terapia eu realmente voltei a me encontrar. Eu consigo entender que eu preciso primeiro me olhar, né? Olhar as minhas emoções, olhar o que eu estou passando, para depois eu atingir meus objetivos e os meus resultados. Eu preciso me amar primeiro, e às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? E com a terapia eu consegui resgatar isso. Eu tinha esquecido um pouco da Camila. E com a terapia eu consegui voltar a enxergar a Camila de novo. E para mim foi muito bom, muito positivo. E às vezes eu ainda me perco, mas quando eu aplico a técnica, eu vou lá e me acho, entendeu? Então, para mim, foi uma coisa muito positiva mesmo.
a ansiedade sempre foi um dos pontos, assim, mais pesados para mim, porque eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. Se eu tenho alguma coisa amanhã, eu não durmo, eu quero que chegue logo, eu preciso fazer aquilo ali, de qualquer maneira, sabe? A ansiedade, eu tenho uma ansiedade muito forte. E isso me fez procurar a técnica também, porque eu preciso saber controlar isso, né? Às vezes a gente não sabe controlar a nossa ansiedade, a gente não entende o porquê a gente está tendo aquela ansiedade daquela forma. E uma das coisas, né, que a terapia me trouxe foi que a ansiedade faz parte da nossa vida, não é uma coisa que a gente tem que eliminar, faz parte. E só que a gente tem que saber lidar com ela e tentar lidar com ela de uma forma mais positiva. E com a técnica, eu consegui controlar mais também a minha ansiedade. Porque eu sei que não adianta, eu não vou mudar o meu futuro, né? Se eu ficar muito ansiosa, eu só vou me prejudicar. E com isso, eu faço mal só pra mim mesmo. Não adianta eu ficar ansiosa que o que eu quero não vai chegar na hora que eu quero. Nada vai mudar com a minha ansiedade. E a terapia me mostrou muito isso, que eu preciso saber lidar com as minhas emoções, eu preciso saber lidar com a minha ansiedade, porque senão, realmente, a única prejudicada vai ser eu. Que a ansiedade faz parte, né, da vida de qualquer ser humano, e que quando eu fico muito ansiosa, eu realmente vou lá e aplico a técnica e eu vejo que eu consigo liberar muitas emoções, algumas sensações negativas, algumas coisas que ao longo da terapia realmente me fizeram enxergar que eu realmente sinto fisicamente a minha ansiedade, né? Durante algumas sessões eu até senti algumas coisas, alguns efeitos no meu corpo, e que eu vi que realmente era um efeito da minha ansiedade, né, no meu corpo, e que eu precisava liberar aquilo ali. Então a terapia foi muito positiva para mim também em relação a isso. Eu consegui mudar bastante, então eu acredito que a técnica me ajudou muito em relação a isso. Hoje eu posso dizer que eu evolui bastante mesmo em relação a isso. Eu consigo me controlar muito mais do que eu me controlava antes, sabe? Eu acho que eu tinha algumas atitudes que antes da técnica hoje eu não tenho mais, porque eu aprendi a lidar muito melhor com as minhas emoções. Eu não conhecia a técnica, na verdade eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar de terapia alimentar, né, que foi o meu objetivo, e que, graças a Deus, ela se expandiu para outras áreas da minha vida, não somente a parte alimentar, né. A técnica, ela conseguiu mexer em vários pontos da minha vida. Eu não conhecia. E foi pra mim, eu achei que ia ser difícil eu aplicar a técnica. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir chegar no objetivo dessa técnica, eu não sei, eu acho que eu não vou ter êxito com isso, acho que eu não vou saber fazer. E realmente, com a ajuda da doutora, é claro, né, explicando tudinho, ficou bem claro como aplicar. E os pontinhos, né, até hoje eu lembro os pontinhos, tudo certinho, ficou bem gravadinho na minha memória, até porque foi muito positivo, muito bom para mim, então eu não esqueci, e foi muito tranquilo para mim. A doutora até explica que algumas pessoas não conseguem, né, às vezes, chegar, né, no objetivo na primeira sessão, mas para mim foi muito tranquilo. Eu cheguei no meu objetivo na primeira sessão, eu senti os efeitos positivos, né, as partes negativas, assim, do meu corpo, né, o que estava me fazendo mal. Realmente eu senti sendo liberado. Muitas das sessões eu saía com muito sono e eu tinha problemas para dormir, eu não tinha facilidade para dormir, eu sempre deitava e minha mente continuava trabalhando, e sempre depois da técnica, que eu aplicava a técnica, parecia que o mundo tinha saído das minhas costas. Realmente era muito, todas as sessões para mim sempre foram muito boas, porque eu saía muito leve mesmo. Tudo que eu tinha que liberar eu sentia durante a sessão, né? O meu corpo, ele respondia de forma muito positiva com a técnica, e tudo que tinha que liberar, eu liberava ali. E ela mexe muito com as nossas emoções, né? Eu via que as coisas que estavam me fazendo mal, elas ficavam distantes. E eu achava impressionante, porque eu falava assim, não é possível. Às vezes eu vivia uma cena que eu tinha passado durante a minha vida, que aquilo me incomodava no meu presente,
E quando a gente aplicava a técnica de novo, eu via aquilo muito distante e eu não conseguia explicar o porquê aquilo estava tão distante de mim. E eu ficava, meu Deus, como pode uma coisa assim fazer efeito de uma forma tão rápida? Às vezes eu falava de algo que tinha acontecido na minha vida, né, que nem eu sabia que aquilo me incomodava, e durante a técnica eu descobria que aquilo ali me incomodava e que me atrapalhava, e eu via tudinho, assim, perfeitamente, e era quando eu identificava que aquilo ali me incomodava e eu não sabia que me incomodava. E aí, quando aplicava de novo, eu não conseguia enxergar aquilo que me incomodava da mesma forma. Aquilo ficava longe, eu não conseguia explicar mais da mesma maneira. E eu ficava assim, meu Deus, incrível, incrível. E hoje eu falo pra todo mundo, gente, se quiser fazer, procura a doutora Juliana, porque pra mim foi muito positivo mesmo. Funcionou bastante, bastante. Eu já tinha feito, né, outras terapias. Na verdade, não tinha feito muitas, mas não foi algo que, não que seja ruim, mas não mexeu comigo da mesma maneira. Eu achei que a técnica FT foi algo que realmente me trouxe mudanças. Porque as outras, eu não sei se fala que é mais comportamental, eu não sei como que funciona, né? Mas as outras técnicas, eu acho que uma terapia convencional, você fala mais, né, sobre você e você realmente libera algumas coisas, né? Libera alguns sentimentos, sim, né? Só que eu não tinha essa liberação das emoções que eu tinha dentro de mim que eu não sabia que existia. Então a técnica me mostrou que eu precisava liberar certas coisas no meu corpo, né, da minha mente, né, do meu passado, coisas que me atrapalhavam na minha vida, no meu presente, né, que eu não entender que eu não poderia viver de passado, né, que eu tenho que viver meu presente, eu também não posso viver de excesso de futuro. Então a técnica FT, ela conseguiu me trazer bons resultados, porque eu conseguia aplicar a técnica nos pontos, né, certinho, que eu conseguia liberar aquilo ali na hora, sabe, no momento da técnica. Eu sei que a outra terapia convencional, eu tenho, né, que ficar fazendo ela direto, eu não consigo aplicar ela sozinha. Né? Já com a técnica FT eu consigo aplicar no momento que eu me sentir mal. Aí a doutora libera bônus que nos momentos que eu não me sinto bem e que eu não tenho ela ali pertinho de mim, eu vou lá e aplico em mim. E na terapia convencional eu não tenho como fazer isso. Eu preciso do profissional ali do meu ladinho para eu poder liberar essas emoções, falar, colocar para fora, externar. Então eu acho que a técnica ela tem o maior benefício dela é esse. Eu consigo aplicar a técnica em mim, né, sem precisar da profissional do meu ladinho. Eu preciso dela para poder me orientar. É claro que quando eu tenho uma sessão com ela, com a doutora, né, é muito mais positivo, assim, em relação ela vai levando, né, a gente consegue eliminar as emoções mais fortes, mais profundamente, mas eu sozinha consigo resolver muitas das coisas, assim, que de repente eu tô passando, não tô conseguindo lidar com aquilo ali, eu vou lá e aplico e realmente eu consigo ter isso. Eu acho que essa é a diferença da terapia convencional para a FT. Quando eu procurei os profissionais, né, para poder conseguir ter o meu emagrecimento, né, até questão mesmo de saúde, quando eu vi que realmente eu não tinha mais para onde ir, eu tive que procurar um jeito de conseguir emagrecer para eu ter saúde, né? Era tudo ou nada, eu precisava ter saúde naquele momento. E aí, quando eu consegui perder bastante peso, eu falei, caramba, agora eu vou ficar bem, né? Agora eu vou conseguir ter êxito, vou manter. Não, aí eu voltei a ter reganho de peso. E aí, com reganho de peso, eu percebi que o problema não era só a dieta, não era só uma cirurgia, não era só manter uma dieta certinha, né? Eu precisava trabalhar outras coisas em mim. E com isso, eu voltei a engordar. É claro que
o trabalho do nutricionista, do cirurgião, é muito importante. Porém, é claro que você tem um acompanhamento, né, de uma equipe multidisciplinar. Você precisa dessa equipe. Todos precisam trabalhar juntos para você poder conseguir ter êxito. Ainda mais quem tem problema com a alimentação, né? Porque a gente se frustra, a gente quer comer. A gente está feliz, a gente quer comer. A gente quer comer por questões emocionais a todo tempo. Seja por tristeza, seja por alegria. E essa questão da alimentação não depende só, né, do nutricionista. O nutricionista ele vai te orientar, ele vai te mostrar o caminho. E se você seguir, é claro que você vai chegar no resultado positivo. Só que quando você tem um problema dentro da sua mente, né, você não consegue perceber o porquê daquilo ali, você não vai conseguir chegar, talvez, no resultado esperado, né? E aí você vai passar por vários médicos. E o problema não é o médico, às vezes não é o nutricionista, às vezes não é um endócrino, às vezes não é o cirurgião. O problema é a sua mente, que ela está te sabotando. Na verdade, a gente se auto-sabota, né? Porque a gente acha que o problema está na boca e não está. O problema está na mente, está nas suas emoções que acabam te levando não é um erro, né, na verdade. Porque você não conhece, você não sabe por que você está naquilo ali. Né? Às vezes você come, você tá naquele momento, é muito bom, você termina de comer, a tristeza já vem. Ao mesmo tempo que você tá feliz, você tá triste. Aí você fala, meu Deus, que doideira é essa? Eu tô aqui feliz porque eu tô me alimentando, porque eu tô comendo, e agora eu tô triste? Como assim? E aí você fala, por que eu fiz isso? E você começa a ter um turbilhão de pensamentos que acabam te fazendo mais mal do que bem. Então, depois que eu fiz a terapia, eu procurei os meus médicos de novo e graças a Deus agora eu tô tendo êxito, e um êxito que parece que eu tô tendo com mais qualidade, porque hoje eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei quem é a Camila perto daquele alimento. Então eu não vou comer a batata frita o dia que eu estiver triste ou o dia que eu estiver muito feliz. Eu vou comer o dia que eu falar assim, não, hoje eu tô com vontade e eu vou comer porque eu quero comer, não porque eu vou colocar alimentação porque eu mereço, porque eu acho que eu tenho que comer porque eu tô feliz ou porque eu tô triste. Eu não coloco mais a alimentação na minha vida com esse tipo de relação, né? Eu acho que eu trabalhei muito isso na minha cabeça, que eu preciso controlar, né, a minha mente e as minhas emoções para poder chegar perto do alimento. Que se eu não conseguir controlar isso, se eu não conseguir mexer dentro de mim em relação a isso, eu não vou conseguir me controlar perto da alimentação. Aí é engraçado porque a gente pensa que não é um vício, né? E eu acredito até mesmo que a alimentação é um vício. Então, assim, hoje é claro que eu não me privo de tudo, né? Eu consigo hoje me controlar muito mais. Eu consigo, talvez, ir para uma festa e ver 1 milhão de coisas e selecionar o que eu vou comer e o que eu não vou comer. Eu não preciso hoje, eu coloquei na minha cabeça que eu não preciso comer a festa inteira. Eu posso escolher certos alimentos ali, né, para poder comemorar, né, porque a palavra já diz, né, comemorar, a gente comemora comendo. E eu falei, não preciso comer a festa inteira. Eu vou selecionar o que eu vou comer para eu poder participar do evento, né? E muitas das vezes eu coloco na minha cabeça que eu vou levar a minha alimentação durante o meu trabalho. Eu monto faço meu planejamento alimentar. E eu sei que, às vezes, até mesmo quando eu vou comer um legume na rua, às vezes não está sendo feito do jeito que eu quero. Às vezes tem mais gordura do que o meu legume. Então, eu prefiro até mesmo fazer hoje o meu alimento, né? Fazer o planejamento alimentar, porque eu sei que vai me fazer mal aquilo ali. E, então, isso tudo veio, é claro, com a terapia. Quando eu fui no meu médico agora, eu já fui com uma outra cabeça. E ele gostou mesmo, ele falou, caramba, como você mudou? E eu mudei mesmo, eu acho que eu consigo ter muito mais motivação hoje, eu consigo ter muito mais autocontrole, né? E não só em relação à alimentação, em várias coisas da minha vida, mudou bastante. Eu consigo me segurar muito mais hoje do que antes. Antes eu era muito mais impulsiva. E depois da terapia eu consegui ver resultados muito positivos em relação às minhas atitudes. Depois da terapia, né, eu procurei um médico, né, e eu comecei a fazer uma dieta.
de novo. E eu tô tendo êxito. Eu consegui emagrecer 5 quilos já. Tem um mês que eu tô fazendo. Eu não consigo, por conta da minha vida corrida, né, malhar todos os dias. Então, o pouco que eu faço, eu realmente tô conseguindo perder peso, né? E eu tô conseguindo seguir, né, a dieta de uma forma mais positiva. Eu não enxergo aquilo ali como um fardo. Hoje eu enxergo como algo, como um benefício para mim. Eu gosto de fazer. Hoje eu gosto de me alimentar bem. Eu vejo que antes eu dormia mal, às vezes eu comia uma coisa mais pesada e ia dormir mal por conta disso. Não tinha um sono de qualidade por conta disso. E eu não sabia porque aquilo estava me fazendo mal, né? Eu sabia que era a alimentação que estava me fazendo mal, né? E hoje eu consigo fazer de forma... eu consigo ter êxito. Antes eu até tinha, mas eu sempre me perdia no caminho. E agora eu não estou tendo mais esses altos e baixos. Eu estou conseguindo manter tudo direitinho, eu estou conseguindo fazer. Não, como eu mesmo disse, eu não preciso me privar de tudo, mas também não uso a alimentação como uma premiação, né? Eu uso a alimentação como algo que eu preciso para sobreviver. A partir do momento que eu comecei a enxergar que eu preciso me alimentar, né, para sobreviver, para poder viver, e não viver para comer, eu coloquei isso muito na minha cabeça. Eu não posso colocar na minha cabeça que eu preciso viver para comer. Eu como para sobreviver. Então, eu consegui mudar bastante a minha alimentação em relação a isso. Eu acredito que depois da terapia, eu tive essas mudanças, né, por conta da terapia alimentar. Eu falo muito para as pessoas hoje. Chegam para mim e falam, poxa, eu fiz dieta, emagreci pra caramba, engordei tudo de novo. Eu falo, será que você não tá com problema, assim, na cabeça, né, nas suas emoções? Será que não tem algo aí escondido que você não tá conseguindo perceber, que você precisa? Aí eu falo, por que você não vê a terapia alimentar? Eu apliquei a técnica FT. Hoje eu tô tendo muito mais resultados positivos do que antes, né? Hoje eu vou pra academia muito mais feliz. Eu sinto vontade de ir. É bem diferente do que eu tinha antes. Antes eu ia como se fosse uma obrigação. E hoje não é mais uma obrigação. Eu vejo como uma questão que eu preciso fazer porque eu preciso alcançar meus objetivos, né? Por conta daquilo ali. Eu tinha vergonha de algumas coisas do meu corpo, e depois da técnica eu consegui realmente entender que isso é uma besteira, que a gente precisa se aceitar. Então hoje eu me aceito e eu consigo enxergar muitas coisas que eu fazia, né, e que eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu não conseguia nada, assim, sabe? Eu achava que tudo que eu fazia era uma obrigação, e não é, né? Tudo que eu faço, pelo que eu sou, né, pelas quantidades de coisas que às vezes eu faço no meu dia, eu tinha que me achar a Mulher Maravilha mesmo. Eu tô conseguindo fazer aquilo tudo. E eu achava que não, que eu tava fazendo porque era uma obrigação, e não é. Nem todo mundo consegue, né, fazer aquilo ali que você tá fazendo. Então é se aceitar, enxergar você, que você consegue, que você pode. Então, a partir do momento que eu botei na minha cabeça que eu posso, que eu consigo e que eu me aceito, eu acho que tudo mudou. Eu acho que hoje eu consigo ter resultado, eu consigo chegar nos meus objetivos. Eu hoje falo para todo mundo, olha, por que você não tenta, conversa, procura, lê um pouco, vê que de repente não é isso que você está precisando, sabe? Quando eu li um pouco sobre a técnica, eu falei, é isso que eu preciso para poder mudar. Não adianta eu tentar fazer 1 milhão de coisas que eu não estou conseguindo ter êxito, mas eu falei, eu preciso enxergar o que tá me fazendo mal. E só com a terapia mesmo e com a técnica que eu consegui ter o êxito. A terapia, ela te ajuda, né, a aliviar essas dores do seu passado, sensações negativas que ficam presas dentro de você, que você não consegue liberar de jeito nenhum, e que acabam te trazendo dores físicas, problemas de saúde, doenças, né, que talvez você pode às vezes ir no médico e ninguém consegue identificar o que está acontecendo com você. E com a técnica você consegue identificar que são coisas, talvez, parece uma coisa assim, poxa, tão simples. Não é tão simples assim, mas é algo que vai te trazer para a vida de novo, sabe? Vai te fazer bem, vai te trazer muitos pontos positivos, vai te fazer reviver. Eu acho que esse foi o maior benefício para mim. Eu estava muito perdida, eu engravidei tem pouco tempo, né? Meu filho está com 1 ano e 5 meses. Eu estava realmente, acho que foi um momento muito importante para mim,
porque a gente, até mesmo eu acredito que outras mães vão se identificar que a gente se perde muito, né, ao longo desse período, porque você vive para o seu filho, você vive para uma situação nova na sua vida. Então, mas quem é mãe de primeira viagem, como eu, você não sabe o que te espera, né? E vem muitas coisas novas ali. E eu acredito que com isso vem muitas coisas juntas. E às vezes até coisas do seu passado que você não sabia que estava te fazendo mal. Eu engordei 10 quilos assim, muito rápido. E aquilo mexeu muito comigo. Minha autoestima foi lá embaixo. E a autoestima da mãe, ela já é algo assim que vai se... Você, quando você tem um filho, né, você tem um turbilhão de coisas que acontecem com você. A sua autoestima, às vezes, já vai lá embaixo por conta da situação. E aí, mexe muito com você. Então, com a questão do momento que eu procurei a terapia, foi para mim muito bom, foi muito positivo. Eu precisava da terapia. E eu acho que se eu não tivesse feito a terapia ali, eu acho que eu estava perdida até hoje. Então eu me encontrei mesmo. Voltei a me aceitar, voltei a entender que eu preciso passar pelo processo para poder conseguir ter meus resultados. Então, não adianta eu querer fazer o bem para o outro se eu não estou fazendo bem para mim mesmo. Como é que eu vou conseguir trazer coisas positivas para o outro, né? Ensinar algo bom para o meu filho, se eu não estou bem comigo mesmo, se a autoestima está lá embaixo, se eu não consigo me enxergar. Então, o benefício maior para mim foi saber lidar com as minhas emoções, saber lidar com até mesmo com a questão alimentar, né, que foi o meu ponto principal, procurar por conta da questão alimentar, e que, graças a Deus, me trouxe tantos outros benefícios, não só para a questão alimentar, mas para a minha vida toda, né, até a minha questão de lidar com o meu esposo, com o meu filho, tudo isso foram pontos muito positivos. Eu consigo hoje respirar mais, falar assim, peraí, deixa eu respirar, deixa eu ver o que realmente eu posso fazer com essa situação aqui. E quando eu me sinto perdida, eu vou lá e aplico a técnica e às vezes volto com outro pensamento, né? Falo assim, caramba, eu precisava liberar isso aqui. Eu tento agir não... Às vezes você fica com raiva, você fica com as emoções da flor da pele. E aí hoje eu consigo... Antes eu era muito mais impulsiva. Eu agia por impulsão, eu ia lá e fazia, falava. Hoje eu consigo respirar melhor, ficar um pouco mais na minha. Aí vou lá, aplico a técnica FT. E quando eu volto pensando de outro jeito, de uma forma mais tranquila. E consigo talvez tomar uma decisão de uma forma muito melhor do que se eu tivesse tomado antes, com as emoções da flor da pele. Então, me trouxe muitos pontos positivos mesmo, benefícios, assim. O principal ponto foi eu ter me encontrado de novo, porque eu estava muito perdida, sabe? Então, a terapia me fez mesmo me achar. Eu me encontrei, a Camila voltou, sabe, a reviver aqui dentro, graças à técnica. Eu acho que todo mundo merece mesmo fazer uma terapia. Eu acho que a terapia tinha que ser para todo mundo. Todo mundo merece fazer a terapia, principalmente a EFT. Eu falo para todo mundo, para as pessoas hoje, né, que eu convivo, que eu vejo que, poxa, eu tô desanimada, eu não consigo. Eu já fiz de tudo, eu já fui em vários médicos e eu não consigo. Aí eu falo, para pensar, né? Você já parou para perceber se realmente o problema não tá dentro de você? E esse problema não precisa, e você não está encontrando. Se você não está encontrando, você precisa de alguém que tenha, né, a técnica para poder encontrar. Se o nutricionista não conseguiu encontrar, se o endócrino não conseguiu encontrar, se o cirurgião não conseguiu te ajudar, é claro que eles conseguem te ajudar, né? Com a especialização deles, né? Então você precisa achar alguém que consiga te entender. E, na verdade, o terapeuta ele vai conseguir te entender um pouco melhor. Ele sabe, ele estuda, né, a parte certinha ali, né, do que você precisa para você poder se encontrar. Então, com as perguntas certas, né, com o olhar de te entender, de olhar das suas falas, né, do que você vai dizer, ele vai conseguir identificar, né, talvez qual é o seu problema, o que você está passando naquele momento. Então, eu falo para as pessoas que o que não vai ter jeito, que você acha que não vai ter jeito, tem jeito. Claro que tem jeito. E eu era uma pessoa que achava que não tinha mais jeito. Que eu falei assim, não, eu vou desistir, não adianta. Eu vivi um momento agora de muita pressão, que eu ia prestar uma prova, e que eu falava, caramba, eu vou desistir, eu não quero mais, não tem mais jeito. A minha vida não tá me ajudando para eu poder continuar. Eu fui lá porque a técnica e consegui ter ânimo de novo. Não, você pode. Você é capaz, Camila, que é isso. Você precisa se aceitar, você precisa aceitar o momento que você está vivendo. E se você não conseguir, você vai tentar de novo. E não é o fim, né?
não existe fim. Para mim, né, eu acho que acredito que para todas as pessoas que procurarem a técnica, que resolverem fazer a terapia, eu acho que não tem outra opção de dizer que não fez bem. Vai fazer bem sim, vai trazer muitas mudanças, com certeza vai.